Sabe, no direito penal, uma coisa é cometer um crime, outra, bem diferente, é ser considerado responsável por ele. Existe uma linha tênue que separa essas duas coisas, e o nome dela é um conceito-chave: culpabilidade. É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pode parecer uma pergunta simples, né? Alguém cometeu um crime, então é culpado. Fim de papo. Mas a resposta é bem mais complexa do que parece. A lei, veja bem, não se contenta em olhar só para o que aconteceu. Ela vai mais fundo. Ela quer entender o que se passava na cabeça da pessoa e em que situação tudo aquilo ocorreu. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. O ponto central de tudo. A justiça não se limita a perguntar o que foi que aconteceu. A pergunta de ouro é, naquele momento, com tudo que estava rolando, era razoável, era justo esperar que essa pessoa fizesse outra coisa? Essa pergunta, gente, é a chave que abre a porta da culpabilidade. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos definir o que é culpabilidade. Depois, vamos ver os 3 testes que a lei aplica, como se fosse um checklist. Primeiro, a imputabilidade. Segundo, a consciência do ato. E, por último, se era possível exigir uma atitude diferente. Então, vamos lá. Mergulhando de cabeça no primeiro ponto. O que, afinal de contas, os juristas querem dizer quando falam em culpabilidade? Olha só, culpabilidade não tem a ver com o crime em si, mas com a pessoa que o cometeu. É um juízo de reprovação. A lógica por trás é até bem simples. A lei entende que só pode cobrar, só pode censurar alguém que tinha liberdade para escolher entre fazer o certo e o errado, e mesmo assim escolheu o caminho errado. Certo. Mas para essa análise não virar um eu acho, a lei criou um método, um passo a passo. Dá para pensar nisso como um checklist mesmo, com 3 itens que não podem faltar. E são esses aqui. Eu gosto de pensar como um filtro, sabe? Com 3 camadas. Para alguém ser considerado culpado, tem que passar por todas as 3. Se a pessoa ficar presa em qualquer uma dessas camadas, a culpabilidade ou é descartada de vez, ou pelo menos diminuída. Então vamos para o primeiro filtro. Esse aqui é a base de tudo, o alicerce, a capacidade mental da pessoa no momento do ato. Imputabilidade, então, é o ponto de partida. Basicamente, significa ter condições de entender o que se está fazendo e de conseguir se controlar. Pensa bem, se alguém não tem essa capacidade, a lei parte do princípio que não é justo cobrar dessa pessoa que ela siga as regras como todo mundo. E isso não é só uma ideia, é uma teoria não. Tá lá, preto no branco no nosso Código Penal. A lei é bem direta. Se a pessoa, por algum motivo como uma doença mental ou um desenvolvimento incompleto, era totalmente incapaz de sacar que o que ela estava fazendo era errado, ela fica isenta de pena. Resumindo a ópera, o ponto crucial é esse. A lei reconhece que para alguém ser responsabilizado criminalmente, precisa ter um mínimo de maturidade e saúde mental. Sem essa base, sem esse chão, toda a ideia de culpa simplesmente desmorona. Tá, mas e quem entra nessa categoria? Bom, a lei aponta principalmente 3 grupos. Primeiro, pessoas com doenças mentais que afetam essa capacidade de entender as coisas. Segundo, quem tem um desenvolvimento mental que não se completou. E por último, de forma categórica, os menores de 18 anos. Para a lei, eles ainda não têm a maturidade que se exige para essa responsabilidade. Beleza. Digamos que a pessoa passou pelo primeiro filtro. Ela é considerada capaz de entender. Mas não acabou não. Agora vem o segundo passo. A pergunta muda. Essa pessoa tinha condições de saber que o que ela fez era proibido por lei? O pulo do gato aqui é a tal da consciência potencial. Ninguém está esperando que todo mundo seja um expert em leis, um advogado. A questão é outra. Na situação em que a pessoa estava, era possível para ela ter essa noção de que estava fazendo algo errado? O nome técnico para essa situação é erro de proibição. Imagina assim, a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Por exemplo, pegando um objeto, mas ela acredita, de verdade, que tem o direito de fazer aquilo. O engano não é sobre o que ela faz, mas se aquilo é permitido ou não pela lei. Ué, mas peraí. Isso não parece contraditório? Tem aquela frase famosa no direito que todo mundo já ouviu: ninguém pode alegar que não conhece a lei. Se é assim, como é que pode existir esse tal de erro de proibição? A resposta está nos detalhes, na nuance. A lei é inteligente, ela faz uma distinção muito importante. Se o erro era inevitável, ou seja, qualquer um na mesma situação provavelmente cometeria o mesmo engano, então a culpa é excluída. Agora, se o erro era evitável, se com um pouquinho mais de atenção a pessoa poderia ter descoberto o que era errado, aí a culpa existe sim, mas a pena pode ser mais branda. E agora a gente chega no último teste. E talvez o mais dramático de todos. Ok, a pessoa é capaz, tinha como saber que estava agindo errado, mas a pergunta que fica é: ela tinha mesmo outra escolha?
Esse é o teste da exigibilidade de conduta diversa. É um nome complicado, mas a ideia é simples. A lei olha para o que estava acontecendo ao redor, para as pressões, e se pergunta, em uma situação extrema, dá mesmo para exigir que uma pessoa comum se comporte como um herói? E, em alguns casos, a resposta sincera da lei é não, não dá. O nosso Código Penal, ele aponta duas situações clássicas aqui. A primeira é a coação moral irresistível. Sabe, quando alguém é forçado a cometer um crime porque está sob uma ameaça muito grave. A segunda é a obediência a uma ordem de um chefe, de um superior, claro, desde que essa ordem não seja uma coisa absurdamente ilegal na cara. E olha, aqui tem uma diferença que é crucial entender. Pensa na coação moral. A pessoa é ameaçada e, por causa da ameaça, ela decide cometer o crime. A vontade existe, mas está viciada, entende? Isso exclui a culpabilidade. Agora, na coação física é diferente. Imagina alguém pegando a mão de outra pessoa à força e fazendo ela atirar. Quem foi forçado não agiu, foi só um instrumento. Nesse caso, a gente nem pode dizer que existiu um ato criminoso da parte dela. A diferença parece pequena, mas para o direito ela é gigante. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo dos 3 testes. Então, para resumir, para a justiça bater o martelo e dizer que alguém é culpado, a resposta para estas 3 perguntas tem que ser um sim. A pessoa era capaz de entender? Ela tinha como saber que era errado? E por fim ela tinha uma escolha de verdade, livre de uma pressão impossível de resistir. No final das contas, esse conceito de culpabilidade nos deixa com uma reflexão bem profunda, né? Fica claro que a justiça não é só aplicar a lei de forma cega, como um robô. É, na verdade, um esforço constante para entender a complexidade do ser humano, com todas as nossas fragilidades e limites, e para perguntar em cada caso não só o que a lei diz, mas o que é no fundo verdadeiramente justo.